olhar aí. Eu não daltônico, vamos resolver essa questãozinha aí. Eu não daltônico, eu percebo. Mas por que eu percebo? Porque tem o vermelho que tem um desvio e o violeta que tem um desvio. Vamos pegar o meio violeta aqui. E tem o violeta que tem um desvio diferente. Então acaba abrindo o espectro aqui, ó. Acaba separando as cores e eu acabo percebendo, amarelo, né? Acabo percebendo aqui as faixas, né? Isso acontece por causa da diferença aqui, que não é tão pequena não. P de bola. Há a predominância da luz verde, porque o índice de refração do vidro para essa cor aproxima-se da média dos índices para todas as outras. Cara, talvez seja uma coincidência até interessante matemática aqui, tá? Mas não tem nenhuma relação com o fato de e ninguém falou que o verde é mais expressivo que os outros. Os mais expressivos é o vermelho, o verde e o azul. Realmente a gente percebe eles muito, né? Percebe muito. O laranja, o amarelo, o azul, o anil, o azul sim, o anil, você quase não vê ele aqui. Então, mas não existe essa relação matemática não. A única relação matemática que existe é essa daqui, ó. Lei de Snell. Não tem nada dessa de média, não tem nada disso. A luz violeta é a que sofre menor desvio. Bem, é uma das que está sofrendo maior índice de refração, então ela não pode ter o menor desvio. O maior índice é para ela, maior índice, maior desvio, tá? O vermelho é o que sofre maior desvio, trocar aqui, ó, né? Não, menor índice é o do vermelho, então o que sofre menor desvio nesse tipo de vidro aqui é o maior desvio é o violeta, o menor desvio é o vermelho, por causa do menor índice de refração. Tudo bem? E a letra E, a luz azul, ok? Sofre desvio maior, a luz azul sofre desvio maior do que a luz vermelha. Mas eu tava querendo que ele falasse do violeta, mas tudo bem, tá errado, não. A luz azul sofre maior desvio, por quê? Ué, não é o maior índice, mas é maior do que o vermelho. Mais que o vermelho, sim. Na verdade, todo mundo sofre mais desvio que o vermelho, né? Eu fiquei esperando ele falar aqui da violeta, que é o maior desvio de todos, é o violeta, tá? Mas o violeta desvia mais que o azul mais que o amarelo mais que o verde mais que o vermelho. Beleza? Tranquilos? Então eu misturei cores com refração. Beleza? Tá certo? Tranquilos? Eu acho que eu selecionei mais um aqui de Enem. Ou tem que correr no sua dúvida lá. Que fala de desvio também, fala das duas coisas, tá vendo? O Enem pegou as duas coisas, achei interessante. Pegou algo semelhante a essa questão, acho que é por isso, não é porque a questão anterior lembrava Enem, não, porque deu aquele gancho para o Enem fazer aquela questão. Então ele misturou refração com espelho, ou seja, com reflexão, né? E fez uma análise legal. Então eu tenho refração aqui, refração. Não é fácil fazer duas misturar duas disciplinas, né, que era o sonho do Enem. Mas assuntos de uma mesma disciplina ele faz isso melhor do que ninguém. Reflexão. Então ele misturou refração com reflexão e falou da dispersão, da separação de luz aí, ó. Tá certo? Falou da separação de luz aí. Então vamos lá. A figura representa um prisma óptico, certo? Construído de um material transparente. Tem que ser, né? Transparente a passagem de luz. Cujo índice de refração é crescente com a frequência. Dá para fazer sem essa informação aqui, tá? Ele falou o que a tabela anterior mostrou. Cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Tá certo? Então vamos lá. Cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Ótimo. A gente vai só observar, nada que a observação aqui está falando um pouquinho de ondas nesse pedacinho aqui, mas dá para resolver, tá? Dá para resolver.
Nem vou falar nada de ondas aqui não. Beleza. Um feixe luminoso composto por... Tanto que não está no capítulo de ondas, né? Está no de refração. Um feixe luminoso comporta por luzes vermelha, azul e verde. O principal, né, gente? Não é só isso não. Incide na face do lado do prisma A aqui, ó. Emerge na face do outro lado, ó, na B, ó. Beleza? Aí o que acontece? Bacaninha, tal. Emerge na face do outro lado aqui, ó, B. Após ser refletido por um espelho. Aí depois é refletido pelo espelho. Então a dispersão da luz acontece na mudança de índice de refração, que acontece no prisma. Não acontece no espelho. Né? Incide num filme, né, para fotografia, que é o perfil do filme do outro lado. Nossa, misturou. Refração, reflexão e a impressão, né, antiga de filme aqui, ó. Revelando 3 pontos, que são os 3 pontos correspondentes a algumas cores aqui, tá? Observando os pontos luminosos revelados no filme, no anteparo aqui por último, ó, de baixo para cima, beleza? Constatamos, né, constata-se que cores são essas, de baixo para cima? Então, que cor que eu vou ter aqui, ó? Vou até colocar de preto para ficar mais neutro. Que cor que eu tenho aqui? Que cor que eu tenho aqui? E que são 3 pontos luminosos. E que cor que eu tenho aqui em cima? Né? De baixo para cima. 1, 2, 3. Bem, ele deu uma dica aqui que eu não vou procurar não usar porque eu não estou no capítulo de ondas, né? Que ele falou que o índice de refração é crescente, ele é maior, é crescente com a frequência da luz. Quanto maior a frequência da luz, maior o índice de refração, maior é o desvio, tá? Se eu quisesse usar essa informação, seria V lambda F, que é aquela fórmulazinha lá de ondas, tá? Não vou usá-la não. Que menor comprimento de onda, que é esse lado de cá. Vou usar, não estou usando, né? E maior comprimento é do lado de cá. Menor comprimento, maior comprimento, menor frequência. Menor comprimento de onda, maior frequência. Ele está falando que o desvio é maior para maior frequência, o desvio maior é para o violeta. Mas dá para fazer sem essa informação. Por quê? Porque lá, até no exercício anterior, eu vi isso. Mas no próprio arco-íris, se você lembrar a sequência, o que menos desvia é o vermelho. Os maiores desvios, né? Depois vem o laranja, que já desvia um pouco mais. Essa é a sequência do. Depois o amarelo, né? O verde. Aí os desvios vão aumentando. Ó. O azul. O anil e violeta. Não tem anil não. Aí vem o. Opa! Aí vem o violeta. Faz de conta que esse aqui é o anil, né? Aí vem o violeta. Que é o maior desvio violeta. Até vi isso na questão anterior. O maior desvio é violeta. Então o maior desvio é o violeta, que está aqui, ó. Esse de baixo aqui, ó. O menor desvio é o de cima, que é o vermelho. Certo? Aí olha o que o espelho fez. Quem estava em cima, o espelho jogou para baixo, ó. Só seguir a ordem aqui, ó, a sequência. Ó. Jogou para baixo, ó. Então o vermelho veio para cá. Quem estava embaixo, que era o violeta de maior desvio, ele jogou para cima. Ele inverteu. O espelho inverteu aqui, ó, né? Então, de baixo para cima, eu tenho o vermelho e lá em cima eu tenho o azul ou violeta, né? É o que tá o maior desvio, que eu pensei que ele ia no extremo aqui. Azul, tudo bem, tá lá do lado. E o azul. O verde está no meio. Que não destacou, que o verde está no meio, ó. Então, letra A. Dava para resolver sem saber que frequência é inversamente proporcional a comprimento de onda. Só pela sequência do arco-íris, né? Da gente lembrar da sequência do arco-íris lá. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Beleza?
Augusto, João Pedro, Bruna, Beatriz, João, Augusto, tudo beleza aí? Tudo bem, Carlos? Então a questãozinha Beleza, Carlos. do Enem, que explorou bastante aí as duas áreas, tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar as duas áreas juntas, tá? Porque é uma tendência muito forte, muito grande de cobrarem, de juntarem algumas áreas à física. Essas duas áreas aqui casam muito bem mesmo, tá? Vitória, deixa eu correr lá no seu exercício. O seu exercício é. O Carlos. Fala, É no amigão. livro anterior. Tá no livro anterior, deixa eu ir abrindo ele aqui. É porque o vermelho que teve Pode falar, amigão. o Parece que vermelho que teve o menor desvio? o menor desvio saindo do prisma, né? Ele saiu do prisma aqui, opa, deixa eu fechar aqui. Ele saiu do prisma aqui com o menor desvio. O maior desvio é o que está mais para baixo aqui, que é o violeta, ó. Só que quando chega no espelho, inverte. Tá vendo que o espelho inverte o arco-íris? Ele joga o violeta que está batendo aqui antes, ó, lá para cima, ó. E o vermelho, como ele não desviou muito, ele bateu lá na frente, ó. Não desviaram ele direito, ele bateu lá na frente, ó. Aí ele foi para baixo, ó. E o verde ficou aqui no meio, ó. Então ele inverteu a sequência, eu acho que é uma coisa que dá um nozinho aí na gente aí, na questão, às vezes pode ser isso também. Ele inverteu a sequência do arco-íris, ó. O espelho fez isso, né? Inverteu aqui a sequência do Ah, arco-íris. tá. Entendi. Beleza? Deu para visualizar aí? Beleza. É, eu achei muito bem bolada essa questão. Capítulo 6, né, Vitória? Exercício 3 de aprendizagem. Deixa eu voltar a gravar aqui. Enquanto eu localizava, eu desliguei. Martina, que tem 1,7 metros de altura, deseja comprar um espelho plano a fim de se ver totalmente, né? Totalmente. Beleza, ela quer um espelho para enxergar do pé ao fio de cabelo, o último fio de cabelo. A distância dos olhos de Martina ao solo é de 1,65 dos olhos até o solo, até o chão. 1,66. De acordo com estudos de física, o tamanho mínimo e a altura mínima em relação ao solo, né, o tamanho mínimo e a altura mínima em relação ao solo, respectivamente do espelho plano, deverão ser. São duas coisinhas que ele está querendo aqui. Qual deve ser a altura mínima do espelho, o comprimento do espelho. Deixa eu ver se esse aqui voltou a funcionar. Eu reiniciei o computador. Se fosse um espelho, bota ele azulzinho, bonitinho. Se fosse um espelho, qual é a altura que o espelho tem que ter, tá? Tem como calcular, tá? A altura do espelho. Essa altura aqui, ela sempre é a metade da altura da pessoa, tá? Mas tem como calcular a altura da pessoa. Então, o que eu vou é sempre a metade da altura da pessoa. O que eu vou enxergar, na para enxergar o meu corpo todo é diferente do espelho que vai fazer com que você também enxergue o seu corpo todo, né? Não é um que vai fazer todo mundo enxergar bonitinho, não. É a metade da minha altura. Aí eu tenho que posicionar ele a uma certa altura do chão, né, para que isso seja possível. Eu tenho que colocar ele a uma certa altura do chão aqui, ó, para ver, para que isso seja possível. Né? Eu não posso encostar ele no chão, não, tá? Porque na verdade essa parte aqui eu tenho que fazer o desenho. Vou fazer o desenho aqui. Essa partezinha aqui, ela tem que estar mais ou menos alinhada com o meu nariz, né? Então tem um pedacinho aí. Então a distância, tá vendo? Que é justamente dos olhos, nariz não, né? Os olhos aqui. A distância dos olhos de Martina ao solo é de 1,66. Então tem 4 centímetros aí, ó, de diferença, tá certo? 4 centímetros de diferença aí, que tem que ser mais ou menos a distância que eu dou aqui, ó, tá? Então a altura do
do espelho tem que ser a metade da minha altura, né? Então, se você for pegar esses 4 centímetros aqui, ó, que tá faltando, né? Deixa eu voltar para minha canetinha. Esses 4 que tá faltando aqui, ó, esses 4 centímetros que tá faltando, que a altura da pessoa menos o dos olhos, tá dando essa altura de 4 centímetros. Tá dando essa altura de 4 centímetros. E esse comprimento tem que ser a metade da minha altura, ficou desproporcional, né? Tem que ser a metade da minha altura, então é 0,85 metros. A distância que ele tem que estar do chão aqui, tem que estar do chão pelo menos 2 centímetros, que é a metade da outra altura lá. Aproximadamente 2 centímetros. Vou tentar fazer a conta aqui para todo mundo, acho que vai dar tempo. Acho que vai. Então, essa é a altura. Então, eu já descartei um bocado de gente aí. A altura mínima em relação ao solo, que é essa alturazinha mínima aqui, ó. Tá certo? A altura mínima em relação ao solo, respectivamente, do espelho plano. A altura mínima não é essa aqui. A altura dos olhos, deve ser de acordo com o estudo do tal. E a altura mínima em relação ao solo, respectivamente, do espelho plano deverão ser. Ah, tá. A altura mínima do. Ele não pode estar tão alto assim, não. Tem uma interpretação. Tem alguma coisa errada aqui. Ficou confusa essa questão. É porque dos meus olhos ele tem que estar. Ele tem que passar um pouquinho dos meus olhos. Tá? Porque ficou parecendo que. Você entendeu a mesma coisa que eu? Parece que a altura mínima em relação ao solo tem que ser 83 metros. É muito alto. É poucos centímetros aqui, na verdade, ó. Tá? Esse comprimento todo aqui tem que ser 0,85. Acho que era isso que ele queria perguntar. 0,85, que é a metade da minha altura. Eu consigo enxergar o espelho todo, tá certo? Eu consigo enxergar tudo. Por quê? Porque tem a pessoinha aqui, ó. Aí você tem que pegar a informação que sai aqui, ó. Eu vou fazer esse desenho bonitinho aqui, tá? E aí tem essa distânciazinha aqui, que é de poucos centímetros. Então acho que está querendo dizer o seguinte: qual que seria a altura? Acho que eu queria perguntar qual que era essa alturazinha aqui, ó, né? Ou então a altura talvez em relação aos olhos, como ele falou lá antes, né? Aí em relação aos olhos seria 0,83. Você tira aqui menos 2 centímetros. Eu acho que ficou faltando Mas foi é isso. 0,83. Eu acho que ficou faltando foi isso aí. Já pensou se colocar ele a 0,83 metros de altura? Ele ficou muito alto, certo? E o que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. Vamos fazer ele bonitinho aqui. A pessoa, pra gente enxergar ela bonitinha lá, se a gente colocar, vou fazer aqui, já que não tá dando problema. A conta que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. O espelho vai ficar aqui. Agora eu tô vendo o espelho de perfil. Tô vendo o espelho de perfil. E a pessoa... então tem que ficar uma certa altura aqui. Então, eu tô vendo a pessoa de perfil. Tô vendo todo mundo de perfil aqui. Fica querendo fazer o trem rápido, por causa do tempo que tá acabando. Então, eu tenho que ver a pessoa de perfil aqui, ó. Ela tá de perfil. Aí, a luz, né? Para ela enxergar o corpo todo, a luz tem que incidir. A luz do pé, né? Ela tem que bater aqui bem na quininha, né? E refletir. Né? Então, por isso que tem uma altura mínima aqui, ó. Tem que ser uma altura mínima para poder enxergar meu pé, né? E tem também a informação que vai bater aqui em cima que vai refletir. Então, por isso que eu posso dar um descontozinho aqui, ó. E o espelho pode ser um pouquinho mais baixo, né? Aqui em relação aos meus olhos. Por quê? Porque a luz vai inclinar, ó. Né? Vai inclinar aqui para refletir, chegar nos meus olhos. Essa conta que dá para fazer, né? Que vai dar
um espelho aqui que eu não dei espaço suficiente, que vai dar para comparar o triângulo que vai formar aqui. Eu vou fazer bonitinho depois, com a distância do objeto, e vai formar uma imagem aqui, que é a distância da imagem aqui, vai formar um objeto aqui também, ó. Eu vou fazer um desenho bonitinho para ver, para explicar isso melhor na próxima aula, tá certo? Então eu vou fazer, vai ficar essa imagem aqui mesmo, ó, vai formar, vou fazer a imagem bonitinha aqui para ficar mais claro o que está acontecendo, beleza? Mas tem um erro aqui na questão sim, eu vou ver que erro é esse, e aí eu apresento na próxima aula, beleza? Deixa eu correr aqui para ela na escola que está voltando presencial.